nesse funil de vendas. Então vamos ver como é que é esse funil de vendas. Ele é dividido em 4 partes e ele serve para todo e qualquer produto ou serviço, inclusive de engenharia. Bom, como eu disse aqui, o funil de vendas são feitas de etapas que o cliente passa até ele chegar no fechamento de negócio. E ele começa como um visitante, depois ele passa a ser uma lead ou um prospecto, né? Depois ele vira uma oportunidade de negócio, tá? E depois ele vira cliente. Existem outras fases? Sim, existem, mas por aqui tá bom a gente já saber disso daqui. Existem fases mais complexas que a gente consegue buscar um pouco mais, a gente depois como é com o cliente a gente consegue avançar um pouco mais? Sim, a gente consegue, mas por enquanto no processo de vendas, para melhorar o seu processo de vendas, isso daqui já consegue atingir ótimos objetivos. Então vamos passar um a um desses processos. O primeiro é o visitante. Ocorre uma venda. Vamos ver o processo. Então a gente tem 3 tipos de pessoas quando entra dentro do seu estabelecimento ou quando começa a conversar com você. Lembra no funil que tinha os visitantes? Então a gente tem a pessoa que nem sabe que tem um problema, ela está ali pesquisando ou entrou como curiosa mesmo. Eu tenho uma pessoa que descobre que tem um problema ou ela começa a se sentir incomodada que tem um problema, mas não sabe como resolver ainda, ou nesse caso que ela não sabe, ela tá triste, ela já está imaginando, poxa, tô sofrendo com isso. Vamos dizer assim, o cara tá para casar e ainda não tem uma casa, ele ainda não conseguiu um financiamento, ele não sabe como resolver isso daí. E por último eu tenho uma pessoa que já está procurando uma solução, ele já entendeu que tem aquele problema, ele já sabe quem são as pessoas, os players que podem resolver o problema para ele, e ele está caçando aqui quem vai solucionar o problema para ele, tá certo? E aí você pode falar, mas ele vai escolher o preço mais baixo. Nem sempre, tem outras condicionantes que vai interferir dentro da sua venda. Que nem a gente estava falando aqui, a confiabilidade é uma delas. Bom, quando eu chego com esses caras, eu não posso simplesmente sair e vender para eles, sair e tentar vender para ele de uma vez. Não, por quê? Porque esses caras aqui, eles têm várias objeções. Então é como se fosse um muro. Já abordamos diversos aspectos sobre a venda dentro da engenharia ou em qualquer outro local de venda. Pode ser de engenharia ou pode ser uma loja de carros. Tudo a gente entendeu que segue um mesmo processo e então a gente tem que adequar aos seus produtos, aos seus serviços. Ah, mas eu vendo serviço de elétrica. Tudo bem, vai ser a mesma forma. Ah, eu vendo serviço para órgão público. Não tem problema. Os seus visitantes, os seus prospectos vão ser pessoas também. Por quê? Porque você não vende para um órgão público. Existe uma pessoa ali atrás do edital. Existe uma pessoa ali que é o pregoeiro que escreve as coisas. Você tem que entender o que ele precisa, quais são as necessidades dele. E a gente começa a verificar como que eu faço esse processo, como que eu aumento as minhas probabilidades de conseguir fechar uma venda. Ah, mas se está no edital, está tudo quadradinho, eu não consigo mudar? Em partes. Você pode adequar a sua empresa para realmente conseguir cumprir a maioria de editais possível. É assim que você vai preparar a sua empresa. Mas tudo bem, a gente está falando aqui de uma construtora ou uma loja de material de construção. E a gente vai passar aqui a pior parte do processo de vendas. É saber o porquê que não fechou. Mas e aí? Por que não fechou? A gente tem que descobrir isso daí. E é bom a gente ter feedback e começar a processar e entender como é que a gente pode aumentar as nossas chances de conseguir concretizar uma venda.